Mas é isso. Tô tentando fazer isso em todos também pra não me perder. Começar pelo começo. Ah, legal. Então fala quem foi o Rauiquinho, o Rahazinho, O Rato o Terrível. Rick e o... Não. Legal, vamos lá. Primeiro, né, meus pais, minha mãe, desde pequeno, desde moleque, sempre me trouxe, né, me levava pra igreja, então fiz primeira comunhão, né, enfim, minha família tinha uns primos que tocavam na igreja, então sempre tive ali, de certa forma, perto. Família mineira, então tinha muita tradição de rezar o terço, então eu era muito molequinho, meu pai passou mais por isso, meus primos também, que são um pouco mais velhos que eu, passaram por isso, mas de rezar o terço na casa da avó e, né, da minha bisavó. Então tinha essa cultura assim, né? De rezar o terço. Sempre rezava, família católica. E as coisas foram. Aí, quando eu nasci também, minha mãe me levou pra fazer a primeira comunhão. Minha mãe sempre ia à missa, aquele jeito, né? É, tava sempre ali, tinha Páscoa, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Estávamos indo sempre nas celebrações missas ao domingo e fui caminhando dessa forma. Fiz primeira comunhão, continuei, e aí, num tempo da minha vida, eu comecei a escutar rock, né? Gostava de rock, não sei o que, e aí montei uma bandinha lá com um amigo. O meu pai sempre gostou muito, meu pai gostava muito de rock e tal, meu pai era metido a surfista e não sei o que, então meu pai escutava. E aí eu sempre escutava isso em casa, algumas bandas e não sei o que lá, e aí eu comecei a ter esse desejo. Conheci um amigo que tocava guitarra na escola, acho que, sei lá, primeiro ano, por aí, primeiro, segundo ano, era bem novo, né? E aí pedi, pai, quero uma bateria, quero uma bateria, quero uma bateria, ainda não tocava na igreja, não tocava, só aí fiz primeira comunhão e tal. E falei, pai, quero tocar, quero tocar, quero tocar. E aí ele me deu uma bateria lá, tinha um amigo que tocava guitarra, e aí começamos a brincar, queríamos ser rockstar, né? E aí nesse meio tempo também... Mas aí você já tava velho, não? Não, pô, era moleque. Porque eu comecei a tocar, eu tava, acho que na quinta série, Ô, sei louco, lá. foi cedão. Foi cedo. Eu não Mas sabia você é tocar. molequinho mesmo. Ó, moleque, eu cresci na casa dos meus pais. Meu pai morava na casa de baixo dos meus avós. Então, cresci perto dos meus avós também, tanto meus avós paternos quanto os meus avós maternos. Minha avó morava próximo também, a mãe da minha mãe. Então sempre fiquei próximo deles. Meus pais trabalhavam, então às vezes eu ficava na casa da minha avó por parte de pai, às vezes eu ficava na parte da avó por parte de mãe, né? Mas sempre ali próximo de toda a família. Família, uma parte mineira, outra parte italiana, então também família falava bastante, sempre estava ali junto. E aí fui crescendo, né? Com o tempo, meus avós foram. E sempre viajava para Minas também, isso é interessante lembrar. Sempre, todas as férias eu ia viajar para Minas com meus avós, então viajava bastante, fui muito próximo dos meus avós, né? Meus pais eram mais tranquilos para isso. Até brincava ontem. Meu pai falou assim: e aí, Jéssica, quando que você vai liberar a Maria Eduarda pra viajar comigo, né? A Jéssica, tem que ver antes. Ela falou: nada disso, o Raul que ia, não sei o que lá. A Jéssica, aí quando a gente tava vindo embora, a Jéssica falou assim: eu acho que não tem problema, né, amor? Deixa a Eduarda viajar. Eu falei: não, pô. Acho que na minha vida eu sempre fui, não tive problema, né? Desde molequinho, desde os 4, 5 anos de idade. Então, foi assim. Aí meus avós foram morar em Minas, a gente ficou morando um tempo na casa dos meus avós também aqui em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a querer tocar bateria, então tinha bandinha lá, era eu e um amigo, ficava tocando, gostava de Green Day, gostava das bandinhas assim, e a gente começou a tocar. E aí meus primos tinham um ministério, né? Tocava na missa das 10, né? Você conheceu o Aguinaldo, né, pessoal, né? Conheci. O Aguinaldo, Cê é a louco, Ana, o o pessoal. Aguinaldo, você é doido. Então, Nossa, o Gui monstro. cantava, a Maiara, meus primos. Então, eles viram que eu já arranhava alguma coisa ali. Também não sabia tocar, mas arranhava. E falou, vem tocar com a gente de bateria, não tinha baterista. Quer dizer, tinha, mas eu acho que no horário que eles tocavam não tinha baterista e tal. E eu comecei a tocar na missa, né? E todo domingo, às 10 horas, missa às 10h30, né? Lá na Bom Jesus. Foi até onde eu conheci o Taguchi também. Mas meio bem jovem. Comecei, eu tocava lá sempre 10h30 e tal. E ali começou um caminhar, né? Ali foi ali que eu tive meu primeiro encontro, assim, podemos dizer, né? Então, eu fui... Comecei a tocar na missa das 10h30, só que sempre aí com a bandinha na escola, ainda não sabia muito o que queria da vida, né? E fui caminhando assim, sempre fui muito tranquilo. Eu fui uma criança muito tranquila, na verdade, né? Comecei a ficar mais rebeldezinho assim na juventude, na adolescência, mas como criança eu sempre fui muito, muito tranquilo, né? Meus pais sempre tiveram presentes, assim, sempre foram muito presentes na minha vida,
né? Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também sempre trabalhou muito. Então sempre foram presentes. Ali tenho 2 irmãos, então nesse tempo também foram chegando os irmãos. Então tem um irmão, o Juan, que é mais ou menos 4 anos de diferença de idade. E tenho o Cauã, que é quase 10 anos de diferença, assim. Então também foram chegando os irmãos ali nessa adolescência. São mais velho. Sou mais velho de casa. Então as coisas foram mudando, a questão financeira, às vezes estava bem, às vezes não estava bem. Mas, né, meu pai sempre trabalhou muito. E aí e assim foi vivendo. Aí eu... Na escola você era de boa também? De boa. Falava muito, né? Gordinho. O gordinho, ele é o que fala muito, né? Engraçado, era gordinho. Você era gordinho? Era gordinho, pô. Então, sempre falei muito, sempre fazia bastante amizade. Né? No futebol eu era escolhido porque era amigo dos caras, nunca joguei muita bola. Mas sempre gostei muito de futebol. Chegar nessa parte também, mas sempre gostei muito de futebol. E aí foi crescendo, chegou... E aquela bandinha de garagem foi antes ou depois da igreja? Não, foi antes, pô. Comecei primeiro a tocar com a banda, né? Primeiro eu comecei a tocar com a banda. Na verdade, a gente começou em 2, né? Era eu e o menino e tal. Era 2. E aí foi chegar aí, sempre... Aí entrava um, saía, ficando nessa. Teve uma época que a gente começou até... Que aí a gente começou a entrar meio nesse meio... tocando na igreja, aí comecei a tocar na igreja e tocava na banda, né? E aí foi quando a gente começou a entrar mais nesse meio underground, assim, né? E abrir show na Tribe House, né? Esses lugarzinhos, essas matinês que tinha assim, a gente tocava 1h da tarde, né? Imagina se tinha gente lá pra gente tocar, não tinha ninguém, né? Mas a gente começou a fazer essas coisas, só que logo... também não era nada muito... Não era o sonho da vida do Raul, que nunca foi, né? Era só porque eu gostava de tocar, gostava de estar ali também. Gostava das amizades do rapaz que tocava comigo, era muito meu amigo, então a gente gostava. Quem que era o rapaz? O Gabriel. Meu, faz muitos anos que eu não o vejo, não tenho nem nas redes sociais, assim, mas era um grande amigo, assim. Depois eu vou chegar lá, mas eu morei em Minas, né? Fiquei em Minas uns 2, 3 anos em Minas. E aí eu vinha pra cá, ficava nas férias na casa dele e tal. Ele era bem próximo, bem amigo, assim, né? Então, nesse tempo foi acontecendo isso, e aí minha avó faleceu. E aí, na loucura, assim, meu pai, com medo de deixar meu avô lá sozinho, né? Tal, a gente mudou pra Minas. Aí a gente foi morar lá em Minas, mas aí já tinha tido uma experiência, né? Porque eu já tava tocando... antes de ir pra Minas, teve um retiro que foi muito importante. Você tava no Vem Como Estás, né? Não, você não a tava? Natasha tava. A Natasha tava. E eu tive uma experiência muito importante na minha vida, né? Lembrando que, assim, eu era muito tranquilo, muito de boa, tinha bandinha. Tá. Tava ali... só pra gente organizar. Infância tranquila. Foi tranquila. Contato com a igreja na infância, rezar o terço. Rezava o terço, às vezes... Mas ia pra missa, pelo menos dominical? Missa, e meus pais, minha mãe ia, né? Então eu ia... Missa dominical direto. Às vezes meus pais nem iam, eu ia porque fazia catequese, então tinha que estar ia pra catequese, a catequese ficava pra missa, né? Então tinha que estar lá, né? Tá. E aí Mas era lei missa dominical ou ia assim, de vez em quando? Não, era lei, sempre ia, né? Minha mãe, aí quando às vezes minha mãe não ia, antes da catequese. Quando eu comecei a catequese, eu tinha que ir porque a gente tinha aquela certa pressão, né? Se não ficar na missa, faz parte. Na minha tinha que pegar um cartãozinho na missa e quase apresentar bater o ponto, cartão. isso mesmo. E aí eu fiz toda a catequese. Também foi um tempo muito especial na minha vida, né? Porque ali eu tive um contato também mais profundo com algumas coisas na catequese. Por mais que a gente saiba que não é, e não tem como se aprofundar tanto na catequese em algumas coisas, mas ali eu já tive um contato com alguma coisa, né? Então, conheci também pessoas... Aí eu comecei a ter contato dentro da paróquia, como que é a Você paróquia. fez catequese na Bom Jesus? Fiz na Bom Jesus, tudo na Bom Jesus. Fiz lá, até as casas aqui foram a Silvana... Qual Silvana? Do Kaká? Não. Do mãe do Thiago. Você vai saber quem que é. As meninas cantavam também no ministério lá. Eu esqueci o nome das meninas. As filhas dela. Mas eu lembro que era a Silvana e tinha outra pessoa que eu não me recordo agora o nome, que era a minha catequista. Tá. E aí lá também tive um contato muito bagunceiro, porque aí também, nessa época, era todo mundo da mesma idade ali. Então o pessoal da vila, que era da mesma sala na escola, foi todo mundo fazer catequese junto, entendeu? Fizeram tudo o Vitor, o Vinícius, os meninos da vila lá e tal. Então foi todo mundo... Então era aquela zoeira, né, velho? Dava até dó da professora, coitada. Catequista. Só terrível, todo mundo terrível, né? Mas ali pra mim despertou alguma coisa, né? Então, fiz catequese, aí logo depois da catequese eu comecei a tocar na igreja mesmo, aí, né, aí que eu comecei a criar algo ali, saber que existia uma realidade ali e que, né, então foi dessa maneira. Aí fiquei ali, aí fui pra Minas, antes do Crisma.
Meus pais tiveram que ir pra Minas, fui pra lá. Aí pra mim foi a pior época da minha vida, assim. Fiquei meio depressivo lá, Aham. porque eu tava começando a ir pra adolescência, né? Então foi quando você tá criando mais vínculos de amizade, né? Namoradinha, não sei o que lá, não sei o que. Então, pra mim, assim, foi muito difícil, né? E eu acredito que meus pais também. Só que na época tinha que ir, não tinha outra opção ali pros meus pais, a gente acabou indo morar lá com meu avô em Minas. Aí você já tinha um ministério com a Ana, com o Já, eu Aguinaldo? tocava com eles, só que aí acabou, né? Assim, eu não parei de tocar, eles até tinha uma bateria, eu levei a bateria pra Minas. Lá em Minas eu até tentei tocar em algum lugar, mas não rolou assim, né? Tocar na... Sertanejo, né? Não, tocar na igreja, mas eu até tentei tocar na igreja lá. Só que assim, lá eu não tinha tanto vínculo, assim, não conhecia muita gente. Tinha meus primos, mas não... Então aí aí fui morar na roça lá. Eita. E aí comecei a estudar numa cidade do lado lá e tal, na roça. E aí só que eu entrei numa bad assim gigantesca, né? Pra mim. Aí arrumei uma briga lá, porque era terrível também. Aí arrumei uma briga lá, os caras queriam me pegar lá. Aí meus pais me tiveram que mudar de escola. Aí mudamos de escola. Só que aí eu não morava mais com meus pais, eu fui morar com meus tios em outra cidade. Porque a escola era em outra Porque cidade. a escola era em outra cidade, né? Nossa. Então eu ficava a semana inteira na casa dos meus tios. E aí no final de semana eu voltava pra casa do meu avô, que a gente depois meu pai comprou uma casa lá também, e eu ia pra casa do meu pai. E nessa ficou em torno de 2 anos, né? Só que pra mim, era muito difícil, eu não tava na minha casa, né? Eu tava longe da minha mãe, dos meus avós. E assim, meu pai não conseguiu trabalhar lá e ele voltou pra São Paulo. Então meu pai trabalhava em São Paulo, ficava em São Paulo a semana. Meus pais, minha mãe e meus irmãos na casa do meu avô e eu na casa do meu tio. Nossa, então, a família ficou separou toda, tudo. toda separada. E por mais que Isso se deu pela morte do seu... pela minha avó. Quando minha avó morte faleceu. da sua avó. Quando minha avó faleceu, meu pai achou melhor a gente ir pra Minas, pra não deixar meu avô só. Mas seu avô tinha algum problema de saúde? Não, na época ele era super bem, mas assim, meu pai, no momento ali, não queria deixar ele lá. E assim, eu tenho uma prima, a Joana, né? Ela, na verdade, minha tia, né? Quando ela era com primo, cresceu junto comigo, mas ela, meu avô pegou ela pegou pra adotar ela bem pequenininha e tal, né? Então ela cresceu junto comigo e ela morava com meu avô e com a minha avó lá. Então também teve essa situação de, pô, como que o avô vai fazer lá, só com a Joana, lá sozinha e tal. Então, e não foi só isso foi só um detalhe, várias coisas. Ele falou, não, vamos pra lá. Meu pai decidiu ir pra lá. E nós fomos pra lá, né? E aí lá, a gente ficou esse tempo, como eu falei pra vocês, aí separou todo mundo. Meus irmãos com a minha mãe, meu pai em São Paulo e eu na casa dos meus tios. E a gente foi tentando levar, né? Tentando levar, eu comecei a ficar numa bad, assim, fiquei bem mal, assim, começar a criar indícios de ansiedade, né? Então, eu só queria ir pra Lan House, queria ficar na Lan House. Né? Então eu estudava de manhã, à tarde. Só que lá na casa da minha tia tinha uma certa... Eles eram bem rígidos, negócio de estudo. Então teve algo bom pra mim. Certo. Então eu criei uma rotina de estudo lá, que eu era meio... Eu não era tão disciplinado em questão a isso, né? Uhum. Então até então, quando eu morava aqui em São Paulo, ainda antes de ir pra lá, eu tentei passar no CEAP, lá em cima. Certo. Não passei. Eu fiz CEAP. Aí quando nós fomos pra Minas... Nós fomos morar em Minas e tal. E aí eu tive essa realidade de morar com meus tios. E lá meu primo, Magno, super estudioso. Né? Na época eu tava estudando pra vestibular e tal. Ele era mais velho que eu. E aí eu meio que tinha que entrar na onda, então eu tinha que estudar. Aí meu pai falou pra mim. Aí tô sofrendo e tal. Nossa, era Magno seu primo? Magno, meu primo. Oh, tinha um Magno na Bom Jesus também. Tinha, lembro do Você Magno. conheceu 2 Batera. Magno na sua vida, mano? O Batera, né? É. Ele toca em outro lugar também, né? Já vi ele tocando em vários lugares. E ele toca até hoje lá. Eu conheci ele tocando guitarra, Magno. Então, ele era o cara que eu ficava lá na missa na Bom Jesus sem piscar pra aprender. Você acredita que depois, como batera, ele era o cara que eu ficava vendo tocar também? Então. E tinha outro menino também que tocava lá, que eu ficava... Nossa, eu gostava muito do O Alex? do Alex também. O Alex era zica, mano. Alex era bom. É doido. Então aí, ficamos nessa, separou toda a família. E eu ia só de final de semana ver minha mãe, meu avô, né, tal. E aí lá, só que na casa desse meu primo, dessa minha tia, eu comecei a criar essa rotina de estudo. E aí fui estudando e tal. E aí meu pai já falou, pô, do jeito que tá, meu, todo mundo separado, né, não tá certo isso aí, né. Então vamos ver. Aí meu pai falou pra mim assim, ó, a seguinte frase, meu pai falou, Rawick, se você estudar, fazer a prova no CEAP e passar, a gente volta pra São Paulo. Eu falei, amigo, amigo, eu vou com o meu livro, velho. Aham. E aí, meu... Caramba, isso te motivou, então. Motivou muito. Olha muito, que porque bom. eu queria voltar pra São Paulo. Né? Aham. Eu não queria ficar mais lá, né? E meus irmãos até se adaptaram, porque meus irmãos eram mais novos, então eles
eles conseguiam... E eu não conseguia me adaptar, sabe? Não conseguia me adaptar. E aí também eu comecei a entrar nessa neura de, tipo, sentir muito sozinho e tal, não sei o quê. Aí também ali eu já não tinha pouco contato com a igreja, quase nada. Então, né? Aí lá eu comecei um crisma. Lá em Minas. Lá em Minas. Porque tem a capelinha lá. Quando você foi pra lá, então, isso é importante. Quando você foi pra lá, você perdeu o pouco que você já tinha. O pouco eu tinha, porque eu já não tava mais... eu tinha feito catequese, tinha feito tudo. Ainda não tava em grupo de jovens, nada, mas já tocava lá com o pessoal. Com o Aguinaldo, com a Ana. Aguinaldo, com a Ana, com meus primos. E aí, fui pra... Com o Aguinaldo, com a Ana, com o Gui, né? E com o Gui e com a Maiara, com a Maiara. A Lucília também, irmã da Ana, cantava. Ela cantava também? Cantava também. Essa galerinha era essa galerinha, né? De vez em quando tinha um outro... Tinha um pessoal que era dele, da antiga dele também, que tocava, aquele menino tocava baixo, eu esqueci também, tava lá de vez em quando. Era assim, né? E aí eu saí, fui pra Minas, então parou. Levei minha bateria, mas não tinha ninguém tocar, não tinha nada, né? Uhum. E aí lá, eu comecei um crisma lá. Então, fazer o crisma lá, só que também era bem complicado. Lá na roça, onde meus avós moravam, não tinha missa no domingo. Porque lá é o seguinte, quem mora em cidade pequena, que você já morou em cidade menor, é um pároco para um monte de cidade. É comarca, né? Nem diocese. Exatamente. Então, assim, tinha lá a Maria da Fé, que era, né, eles falavam... A matriz? A matriz, isso mesmo, a matriz. E aí tem as capelinhas, né? Tipo, lá onde meu avô morava, que eles falavam lá na Lapa, né? Que era a capelinha, tinha uma capelinha lá. Então tinha missa, se eu não me engano, cara, eu não vou recordar exatamente. Que cidade de Minas que você foi? Itajubá. Era Itajubá e Maria da Fé. Itajubá? Eu morei, na verdade, entre Itajubá e Maria da Fé. Nossa, eu conheço uns caras de Itajubá, sabe? Tem a comunidade do Dedé lá, da fraternidade do Dedé, é de lá. Os caras é de lá, entendeu? Tá. Então tem o pessoalzinho de lá. Hoje, a gente foi lá uns anos atrás, foi até o Jefferson, a Camila, e minha prima, ela tava participando de uma comunidade, né? Então a gente foi lá, que legal. A gente participou do grupo de oração lá, foi bem legal. Aí acabou, até engraçado isso. Acabou o grupo de oração, aí o menino falou assim, nossa, vocês são bem carismáticos. Você imagina, né? Não, já fiquei pensando nisso já. Numa capela... Nossa, você é louco. E aí, beleza. E aí, eu ia pra missa, né? Então, quando tinha missa, a gente ia na missa. E os domingos tinha missa e celebração. Então, quando não tinha missa, era celebração da palavra. Tal, e era aquela capelinha pequenininha, mas a gente sempre ia. Meu avô até hoje, reza o texto todos os dias. Então, o bom desses lugares, existe uma fé muito forte, sabe? Nossa, existe demais. uma devoção muito grande. Então, essa experiência pra mim também foi bom. Por isso que Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe? Então, ali, com aquela experiência, naquele lugar, né, aquela capela, né, sempre depois da celebração, da missa, tinha um comes, aí tinha uma convivência ali, sabe? Então era muito legal isso, né? Acho que já começou a me despertar o sentimento por comunidade, né? Então, vida fraterna. A vida fraterna, a comida, né? Então, ali a gente começou a ter esse sentimento, só que aí, antes de eu crismar, a gente voltou pra São Paulo, passei no CEAP, e aí a gente voltou você pra conseguiu São Paulo. passar, então. Voltamos pra cá. Voltamos ainda, meu pai não tinha alugado casa, então a gente ficou meio que de galho em galho, assim, um tempo na casa de um, na casa do outro e tal. E aí, voltamos e vamos ficar aqui em São Paulo de vez, ver todo mundo, vamos ficar aqui. Aí juntou toda a família de novo, né? Meu pai tinha uma casinha lá, vendeu, aí voltamos pra cá. Meu pai arrumou um trabalho. E aí voltamos à vida. Eu acho que eu não vou dizer, mano, eu sou ruim pra data, mas eu acho que, pra idade, sim. Mas eu acho que eu tinha 13, 14 anos. Você fez o que no CEAP? Isso daí já dá pra descobrir. Não, eu entrei no ensino médio. Então. Quando eu vim pra cá, Então você tinha 15. 15 anos, mais ou menos. 14 pra 15 anos. Era mais ou menos isso, porque eu fiz ADM, né? Tá. Então, era SAT, né? Eu não vou dizer que era isso aí, mano. Eu fiz informática aplicada no... Meu irmão fez tudo lá dentro. Você fez tudo? Desde da quinta série até ele fez E ele tá bem hoje? Só um parênteses aqui. O Cauã? Tá muito bem. Com o que ele fez lá? Assim, ele trouxe uma bagagem, tipo... Sim. Hoje ele entrou numa escola, entrou num trabalho, tava como estagiário, hoje foi promovido, então tá super bem, sabe? Entendi. Trouxe muita coisa de lá, né? Então isso foi muito bom pra ele. E aí, eu entrei no CEAP e tal, e aí comecei de novo, aí voltei pro tabaco, aí fui estudando tabacou. Porque que beleza. Todos os meus amigos já estavam lá, entendeu? Todos os amigos já estavam lá. Nossa, que beleza. E aí, quando a gente voltou, minha mãe falou... Excelente escola, né? Pra onde você quer ir? E aí eu comecei a ver pros caras, né? Os meninos lá da vila. Onde vocês estão? Os caras, não, vamos tabacou. Falei, tá bom. Aí ficou de manhã no tabacou, né? Tabacou e CEAP. CEAP.
fazer tabaco Contraste, total. Total, de manhã era aquela loucura e à tarde a gente tinha formação de religião pela Opus Dei. Entendeu? Né? Então, era bem contraste. Mas também sensacional. João Bosco? Era João Bosco, professor? Como que era o nome dele? Era o João Bosco, tinha outros professores lá também, né? Tinha um preceptor, era Felipe alguma coisa, preceptor. Nossa, preceptor, verdade. Preceptor Felipe Nard? Não sei se era Neri. Felipe Neri, será? Era Felipe Neri, mano. Era, né? Felipe Neri. Olha que legal, Felipe Neri, mano. Era isso mesmo. Era o Neri, a gente chamava de Neri. Ele te ensinou a preferir o paraíso ou não? Mas ó, pior que o pessoal. Não, lá é muito bom. Eles são véio. muito bons. Nosso. O meu era o Ronaldo Leite. Conheci o Ronaldo. O Ronaldo foi preceptor do meu irmão, do Cauã. Então, o meu era ele. E assim, lá, só que eu não terminei o curso, não cheguei a terminar, né? Fiquei uns 2 semestres, foi acho que uns 2 semestres, uma coisa assim, aí, enfim, né? Vou chegar lá. E aí a gente pegou, e eu comecei lá a estudar lá e tal, e também era legal porque eles faziam acompanhamento com os pais, né? Hoje ainda o acompanhamento lá é mais forte ainda, né? Então, isso que só pra gente... A gente não pode pensar que todo mundo que tá assistindo sabe do que a gente tá falando, né? Sim. É verdade. Eu acabei de me ligar nisso. O CEAP é uma escola que tem aqui na periferia aqui de São Paulo, ali no Selma, né? Isso. Que oferece cursos profissionalizantes, né? Para você fazer em paralelo com o ensino fundamental e com o médio depois, se você continuar, né? Se a criança entrar na 5ª série, né, do ensino fundamental e ela for pro acredito, porque já tem cursos, né, eletricidade, paradinhas assim, e aí a criança vai chegar no ensino médio, aí chega no ensino médio, ela pode optar por 3 cursos, acho que é redes, informática e administração. Assim, alguma coisa assim. E aí ali ela já sai um curso técnico, né? Então, que nem eu tava brincando com ele, eu falei, meu irmão, ele fez tudo, desde a 5ª série até o ensino médio, ele fez todos os cursos. Né? Eu não sei como tá hoje, mas quando eu fiz, era prova, entrevista em grupo. E entrevista com os pais. Pra entrar. Hoje eles, pelo que minha mãe me fala, né? De todos esses anos que ela acompanha, principalmente por causa do meu irmão, hoje o acompanhamento com os pais chega até ser mais importante, eles pensam, né? Do que a própria entrevista com o aluno ali, né? Então, eu lembro que toda semana meus pais tinham que ir lá. Então, eles tinham formação humana, né? Formação de casal, e lá, tinha muita coisa. E lá eles trazem uma bagagem. E a instituição, ela é da Opus Dei, né? Então, só para vocês entenderem que é uma escola extremamente bem estruturada, que o conhecimento é profundíssimo lá. Eu lembro que tinha aula de matemática no Excel, sabe? Umas coisas assim, fora da curva. Eles são muito bons. Tem padre lá para atender confissão. Celebra missa. Fica lá, tem missa lá na capela. Tem as atividades de final de semana se você quiser fazer. Muito incentivo ao esporte também. Tem tudo que é quadra lá, tem tudo. Tudo assim. Então, assim, é uma escola top que tem aqui na periferia de São Paulo que dá essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, o Raul que entrou pra estudar numa escola que, nossa, velho, tipo... Quem estudou no Tabacô sabe. Eu morava perto e eu conhecia muita gente que estudava lá. Eu nunca estudei. Mas, é uma escola que, assim, a fama é péssima, né? Péssima. Inclusive era uma biqueira ali, né? Ainda eu acho. Então, não sei. Então, é só pra vocês entenderem aí o contraste, assim. Porque o CEAP você faz... no caso, você estudava no Tabacô que hora? De manhã? Estudava de manhã, como você estudava de manhã. Então, ou seja, ele estudava de manhã no Tabacô e à tarde ia pro CEAP. É assim. E aí lá também, eu cresci ali no bairro também, né? No bairro que eu cresci. Eu morei atrás do Tabacô a minha vida inteira ali, na rua de trás. Então eu conhecia todo mundo ali, né? Era o bairro na qual eu nasci, no bairro na qual eu fiz minhas amizades. Então pra mim sempre foi algo, pra você ter ideia, tocava o sinal e eu saía de casa, né? Da hora. E durante um tempo, depois que a gente voltou de Minas, eu morava de fato atrás da quadra. O muro da minha casa dava pra quadra do Tabacô. O gramado ali? A parte de trás ali. Então eu morei ali um bom tempo depois que eu voltei de Minas pra cá. Então eu comecei a estudar. E nesse tempo que eu voltei pra São Paulo, eu descobri que eu tava com diabetes, que eu tinha diabetes. Né? Nossa, demorou então. Eu não me recordo se foi exatamente quando eu voltei, mas foi nessa época, 14, 15 anos. Eu acho que foi em São Paulo, porque eu tenho uma lembrança muito, assim, muito clara da minha mãe falando algumas coisas sobre o diabetes pra mim, e eu contando pra alguns amigos da escola. Né? Já no Tabacô. Já no Tabacô, entendeu? Então eu tenho essa lembrança. Assim, ficou muito claro em mim, né? Então, aí descobrimos isso. E aí também foi outro baque pra todo mundo, né? Tipo assim, eu acho que até mais meus pais, porque eu não entendia de fato.
Porque assim, eu sempre fui muito gordinho nessa época e tal. E, de repente, eu comecei muito no banheiro. E eu fazia xixi, né? Porque você vai bastante, urina bastante, toma muita água. E meu pai falou, alguma coisa tá errado, né? Não tá legal e tal. Foi bem no começo. Mas foi devido à sua má alimentação? O que aconteceu? Não, na verdade, assim, meu pâncreas ele sempre funcionou pouco e chega uma hora que ele para de gerar insulina, né? Não gerava mais tempo no meu corpo. Então, não é que, o Raul que exagerava no doce. Não, até porque eu nunca fui um cara que gostei muito de doce e tal. Que bom, né? Então, aí, com isso, já foi um baque dentro de casa. Então, meus pais já começaram a sentir, tipo, já veio o negócio no meio, assim, pô, e agora? Como vai ser, né? A gente teve a experiência dos meus avós, minha avó tinha diabetes, ela tomava insulina também. E eu acho que e minha avó teve problema, fez transplante de rim várias vezes. Acho que é transplante de rim mesmo. Fazia hemodiálise, né? Então, não só pelo diabetes, mas o diabetes também trouxe essa complicação e tal. Então, tinha um pouco isso na cabeça. E aí, quando descobriu, minha mãe viu que eu tava indo muito no banheiro, falou, vamos fazer uns exames. Aí fez o exame e aí descobriu. E aí eu tenho muita certeza de que foi muito mais difícil para meus pais do que para mim, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo, né? Até começar o tratamento. Então eu lembro isso até hoje, assim, a gente indo no hospital e aí a médica falando com minha mãe e tal. Eu tenho umas lembranças assim, minha mãe, tipo, meio que chorando, sabe? E aí, beleza. E aí mudou também a chavinha. Pô, agora tem que cuidar do Rawick, né? Vai ter que mudar toda a alimentação em casa. E aí eu fui primeiro no médico, e o médico falou assim, Rawick, falou pros meus pais, né? Vamos tentar controlar com alimentação. Então, cortou tudo. E aí foi quando eu emagreci muito. Ah, tá. Aí eu emagreci muito. E aí um dia eu passei muito mal. Fui pro pronto-socorro. E aí cheguei no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro falou assim, o tipo de diabetes que ele tem não se trata só com alimentação. Tem que tomar insulina. Né? Já deram insulina na hora que eu cheguei lá com a glicemia no talo. Assim. Mas já ficou de boa. Aí tomei lá, tal, e aí, a partir daí, aí marquei com outro especialista, e aí comecei a tratamento. Só que assim, 15, 16 anos. Nossa, tava começando a conhecer tantas coisas. Estudando tabaco. Então, na minha época foi quando começou a explodir negócio de narguilé, assim, né? Tá. Então, bebidas e tal. Então, comecei a conhecer alguma coisa. Então, comecei a tomar bebida com os amigos, não sei o que lá. Só que, teoricamente, eu não podia algumas coisas. Por quê? Por causa do diabetes, né? Então, mas ali comecei. E aí começou tratamento, o diabetes tomando insulina, tendo que cortar algumas coisas. E, ao mesmo tempo, a adolescência. Conhecendo algumas coisas, experimentando algumas coisas, né? Então, foi muito difícil. Porque, no começo, eu não entendia que eu não podia fazer certas coisas, que eu não podia comer certas coisas. Né? Era meio rebelde, aí fiz novas amizades também, as amizades que começaram a me apresentar algumas coisas e tal. A rua também, os meninos, as crianças que eram ali, da rua ali, que era todo mundo mais jovem, começaram a crescer também. Então começou a sair, e eu fui nessa, tava junto ali, voltei pro mesmo bairro que eu morava antes, né? E eu voltei daquele jeito, tipo, tô voltando, né? Tava com saudade daqui, então voltamos. E primeiro ano, então primeira coisa, fui pro tabaco de manhã, estudando CEAP e tal, não sei o quê. Descobri que eu tinha diabetes, comecei tratamento com diabetes, mexeu na estrutura de casa, começou a entender uma nova realidade, né? Então, não só mexeu comigo, porque minha mãe teve que mudar toda a alimentação de casa. Parece besteira a gente falar isso, mas existe um sofrimento tão grande, por quê? Porque era um desconhecido, né? Por mais que, fulano lá tinha, ciclano lá tinha, mas nós não tínhamos vivido ainda dentro da nossa realidade, né? Dentro do nosso lar. E aí começou a se ter que... Não, é embaçado. E aí lá em casa a gente eu tô tentando fazer a gente comer mais saudável, né? Em casa a gente tenta também. Por causa dos meninos até e tal, né? Cara, já é uma dificuldade do caramba. Não, é muito difícil. É muito difícil. E assim, eu até brinco, assim. Tem um amigo nosso, um amigo da família, assim, que o filho dele descobriu que tinha diabetes. Só que o filho dele era bem novo. Novo assim, acho que tinha, sei lá, 10 anos, sei lá, menos de 10 anos, sei lá, 9, 8 anos. Não lembro exatamente, mas ele era novo. Então... até mais tranquilo, porque quando ele chegasse em certa idade, ele nem ia lembrar que ele comia de chocolate, né? Eu tava já com 15, 16 anos, adolescente, já tinha uma rotina alimentar ali, né? Então, pra mim, foi se adaptar novamente, tudo novo, né? Desligou a TV, né? Sei lá o que aconteceu. Rapidinho a gente resolve. Então, e aí mudou toda a rotina, mudou tudo ali, eu comecei a ter que mudar essa minha alimentação e automaticamente veio a bendita da adolescência, né?
Nossa. Então, a adolescência... Quem tem um adolescente em casa sabe, né? Que é tranquilo. Eu tenho uma mini adolescente em casa. Já que é cheia de vontades já, né? Senão eu nem falei nada pra eu chegar lá, né?